pessoal, sou eu, Kátia Magalhães, chegando aqui para mais um vídeo do nosso canal. Vamos bater um papo rápido sobre o pacotão da democracia? Esse que acaba de ser apresentado pela turminha assentada no Planalto, à sociedade brasileira, como uma forma de salvar a nossa ordem democrática e as nossas instituições? Então aproveite o sábado, se recoste aí no seu sofá, na sua poltrona e vamos trocar umas ideias sobre esse pacotão. Logo de início, eu destacaria um ponto, que é a inserção da possibilidade de confisco, apreensão, bloqueios de contas de pessoas que vierem, observe, a praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito. Que crimes seriam esses, efetivamente, no rigor da lei? No ano de 2021, lembrem lá, nós tivemos a revogação daquela velha e anacrônica Lei de Segurança Nacional do período militar. E no seu lugar, nós tivemos a inclusão lá no finzinho do nosso Código Penal de alguns dispositivos de lei que efetivamente visam a preservar a manutenção da nossa ordem constitucional e do nosso Estado Democrático de Direito. Visam reprimir condutas, por exemplo, como a entrega de regiões do país a um Estado estrangeiro, a um outro Estado. Por exemplo, se alguém viesse a entregar o Rio Grande do Sul ou o Rio de Janeiro a um outro Estado, ou até mesmo a abolição do Estado de Direito. O que é essa abolição do Estado de Direito? Eu acho que qualquer pessoa minimamente razoável entende que essa conduta significa, pensem bem na imagem, capturem essa imagem comigo, significa tropas muito bem armadas, muito bem treinadas, que cheguem a espaços políticos, a espaços de poder, para destituírem comandantes, para destituírem lideranças políticas, togados, mando militar, ou seja, por intermédio das armas e não pelo devido processo legal. Pessoas, reitero, muito bem armadas, com canhões, mísseis, explosivos, etc. E num regimento, num aparato militar concreto que realmente ameace a continuidade do nosso Estado de Direito. Então, pessoal, felizmente, como essa prática não se verifica mais entre nós há décadas, felizmente, esse é um dispositivo que se torna inócuo, até porque, se eventualmente algum grupo de doidos muito bem armados, com tanques, fuzis, viesse a tomar os nossos espaços públicos e viessem a ser condenados por esse crime, já seria uma consequência automática da sentença penal condenatória, o quê? O confisco, a apreensão de bens. Isso já consta do nosso Código Penal há décadas. Então, quem preparou esse pacotão, no mínimo, não conhece absolutamente nada de direito penal. Ousaria chegar a essa conclusão. Agora vamos a um tópico um pouquinho mais sensível, que são os aumentos de pena. Aumentos de pena exatamente para quê? Agora vem o cerne do nosso vídeo de hoje. Para a prática de atos antidemocráticos. E aí eu pergunto aqui, olho no olho para você, o que é um ato antidemocrático? Escreva aqui nos comentários do nosso vídeo, porque eu confesso a minha total ignorância. Eu não sei o que são atos antidemocráticos. Pode ter para todos os gostos. E aí eu vou fazer uma comparação que me parece bem pertinente. Observe, o nosso primeiro crime elencado no Código Penal. Homicídio. Homicídio, artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Eu acho que até uma criança sabe o que é matar alguém. Matar alguém é tirar uma vida humana. Então, tipos como esse de homicídio, furto, subtrair um bem de alguém, são tipos muito bem definidos de condutas que, se praticadas, vão acarretar uma pena para aquele agente. Mas e aí, voltando aos atos antidemocráticos?
que será? Que diabo é isso de ato antidemocrático? Eu aqui, conversando com vocês, na minha postura extremamente crítica ao atual governo, aos togados em exercício, posso, na visão de muita gente, estar praticando atos antidemocráticos. Dá para observar o nível extremo de insegurança onde todos esses dispositivos perigosíssimos, que são chamados em direito penal de normas penais em branco, por quê? Porque são indefinidas. Diferente do matar alguém, que é extremamente definido, a prática de atos antidemocráticos pode abranger qualquer tipo de conduta que o intérprete da lei julgar por bem compreender nesse tal tipo. Então, se alguém estiver falando um pouquinho demais, falando o que não deve, entre aspas, falando o que não interessa ao establishment, pode eventualmente estar praticando os tais atos antidemocráticos. Reitero, que perigo do qual eu acho que muita gente não está se dando muito bem conta. Agora vamos também a mais aumentos de pena. Aumentos de pena para quem atentar contra a vida e a liberdade de presidente e vice-presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados, ministros do Supremo e PGR, com a finalidade de, e isso está muito claro, coloca aí na tela, com a finalidade de alterar a ordem constitucional democrática. Ou seja, atinjam a vida e a liberdade com a finalidade de alterar a ordem constitucional democrática. E aí eu pergunto a você, pedido de impeachment contra alguma dessas pessoas estaria incluído nesse dispositivo? Possivelmente sim, a depender da interpretação, porque você imagina alguma forma de alterar mais a ordem democrática, uma determinada ordem estabelecida, do que julgar um impeachment de uma autoridade dessa, de um presidente da República, até mesmo de um ministro do Supremo? Essa é uma forma de alteração da ordem democrática. Então, será que esse dispositivo também extremamente perigoso, implica numa revogação implícita da própria lei do impeachment? Estaríamos diante de um quadro desses? Temos também um aumento de pena para pessoas que atentem contra a vida dessas autoridades, presidente da República, ministros do Supremo, com penas chegando até 40 anos. Ou seja, a vida dessas pessoas que deveriam ser nossos funcionários, nossos servidores, valem muito mais do que a vida de qualquer um de nós. E agora pergunto a vocês, onde estão num país tão inseguro quanto o Brasil, num país que tem índices de segurança pública pífios, num país que é rei na corrupção, que ocupa níveis assim vergonhosos nos rankings de segurança pública e corrupção? Onde estão os dispositivos que efetivamente tragam maior celeridade para processos criminais nos casos de crimes, delitos efetivamente graves, como esse sobre o qual nós conversamos, homicídio, como os casos de narcotráfico, por exemplo? Cadê o endurecimento de penas para o narcotráfico? E o endurecimento de penas para a corrupção? Nós somos um dos países mais corruptos do mundo. E aí, cadê esse endurecimento de pena? Bom, seria pedir demais, já que nós temos lá no Planalto alguém que foi condenado em 3 instâncias exatamente por crime de corrupção. E uma coisa que eu gostaria de assinalar aqui antes de me despedir, observe também nessa imagem que aparece que a grande justificativa dos assentados do Planalto para esse tal pacotão da democracia foram os atos do 8/1, atos de enorme vandalismo, como eu comentei em todos os meus posts sobre o tema, artigos, tudo mais. Enorme vandalismo, crimes de dano
mas, pelo menos a meu ver, não foram atentados contra o Estado democrático de direito. Por quê? Porque nós não tivemos regimentos, nós não tivemos tropas de pessoas treinadas, preparadas para isso. Nós tivemos uma ocorrência brutal num domingo, onde os ocupantes dos postos de poder não trabalham, de modo que eles não poderiam ser capturados, presos, mortos, como acontece em qualquer insurreição, em qualquer golpe de Estado, em qualquer revolução, nada disso. Então, entendo que aqueles foram atos de vandalismo e de crime de dano e que assim devem ser punidos, não como atentado ao Estado Democrático de Direito. Mas observe que os assentados no Planalto se referem o tempo todo lá aos atos do 8/1 como um verdadeiro case, como um verdadeiro precedente que justificaria, bem entre aspas, todas essas medidas catastróficas sobre as quais nós acabamos de comentar um pouquinho aqui nesse vídeo. E aí fica a minha pergunta de hoje para vocês. A quem será que realmente interessou a prática daqueles atos do 8/1, daquele vandalismo, daquele crime de dano que prejudicou o patrimônio público e talvez até bem mais que o patrimônio público, talvez tenha dado narrativa a pessoas para lá de mal intencionadas que estão em altos postos de poder? A quem será que interessou tudo aquilo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e antes de me despedir, fica aqui aquele meu pedido de sempre. Por favor, apoiem o nosso trabalho de uma comunicação livre, independente, curta nossos vídeos ou até descurta, compartilhe bastante, participe dos nossos debates, se inscreva no canal, vamos juntos formar essa corrente de pensamento independente, sem freio, aqui não tem filtro, não tem mesmo. Não tem político de estimação, não tem figura de estimação, nada disso. Tem só liberdade e a preocupação, sim, muito genuína com o Estado de Direito que venha a ser mais livre, onde as pessoas se sintam mais confortáveis e mais seguras. E fica também mais uma pergunta. Você se sentiu, por acaso, mais seguro depois da divulgação desse pacotão da democracia? Você acha que a nossa democracia vai sair fortalecida se esse tal pacotão for aprovado? Então, reflita sobre tudo isso, aproveite seu sábado, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!